O relatório é um gênero textual que precisa instruir e convencer o leitor da veracidade dos fatos. Eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero relatório. O que é esperado de um relatório? Qual a estrutura de um relatório e as suas características? Se você é novo no canal, se inscreva e deixe o seu like. Como escrever um bom relatório? O relatório, como um gênero textual, ele deve permitir ao leitor a reprodução total do trabalho que está sendo descrito. Eu, leitora de um relatório, devo ser capaz de reproduzir a experiência ali feita a partir da leitura do relatório. O relatório ele deve conter somente as informações necessárias, nada supérfluo, nada de redundâncias, pormenores, apenas o necessário. Ser de agradável leitura, um relatório limpo, com uma leitura fluente, com objetividade, um relatório conciso. O relatório ele tem como característica o objetivo de investigação de um fato, de um acontecimento ou de uma experiência científica. O relatório, dentro dele, eu posso ter os tipos descrições e narrações. Também no relatório eu posso colocar enumerações, relatos de fatos, gráficos, estatísticas, tabelas. O relatório deve possuir uma linguagem precisa e objetiva de acordo com o padrão formal da língua. Eu sugiro o uso da terceira pessoa, tornando o texto mais impessoal. Quanto à estrutura de um relatório, são elementos obrigatórios a identificação do autor, o título do relatório, a introdução, objetivos, os materiais usados e os procedimentos, as atividades desenvolvidas, os resultados obtidos e a discussão dos resultados, conclusão e referência. Agora, um breve comentário para cada uma dessas partes do relatório. Na identificação, faça uma capa, se é um trabalho de escola, seguindo as normas da ABNT. E essa capa ela deve conter o nome da instituição, o nome do autor, título, local e ano. O título: informe o assunto principal da atividade realizada. Em uma experiência, estão envolvidos vários assuntos. Escolha como título aquele que teve maior ênfase e expressa de forma abrangente e clara o trabalho executado, como, por exemplo, em uma experiência de química, testando a condutividade de ácidos e bases através do pH. A introdução. Na introdução, explique o que você pesquisou, o seu objeto de pesquisa. Convença o leitor logo na introdução de que seu relatório é importante. Use palavras como é um assunto muito discutido, é relevante, é importante. Isso vai prender o seu leitor logo no início do relatório. Faça um pequeno histórico contendo fundamentos teóricos nos quais a experiência está baseada. Autoridades do assunto, cite essas autoridades. O relatório tem embasamento em... E fale aí onde e por que surgiu essa teoria. Não copie diretamente o que está escrito nos livros ou apostilas. Faça paráfrase. Se precisar copiar, use as aspas para marcar a citação direta. Faça um resumo das ideias e dos princípios utilizados e todos os teóricos citados no relatório devem ser listados nas referências bibliográficas. Objetivo. Indique as finalidades para as quais o trabalho foi executado. Cada objetivo deve começar com o verbo no infinitivo, como, por exemplo, testar, desenvolver, exemplificar, mostrar. E o objetivo deve definir claramente o motivo por que foi realizada a experiência.
os materiais utilizados e os procedimentos. Relacione, coloque todos os materiais, equipamentos de segurança, se foi usado jaleco, óculos de proteção, descreva os procedimentos executados, as atividades desenvolvidas e as observações feitas durante a experiência. A descrição deve conter também as condições em que a experiência foi feita e os cuidados de segurança. Talvez informações que consideramos irrelevantes são muito importantes para a interpretação do resultado, como, por exemplo, a pressão ou temperatura do meio ambiente. Os resultados obtidos e as discussões deles. Apresente os dados em equações, tabelas, gráficos, seguidos de reflexões teóricas sobre eles, a fim de fazer generalizações, tecer explicações, corroborar, concordar com a autoridade ali mencionada, citada, ou refutar, quando aquilo que você experimentou não concorda com o que uma autoridade, um especialista no assunto havia previsto. Então, eu vou corroborar ou refutar as hipóteses e responder a questão proposta para a pesquisa. Verifique se os objetivos propostos estão sendo devidamente contemplados. Relate fielmente o que foi observado, mesmo que não tenha dado certo, relate. Use corretamente termos científicos, procure sempre separar o que é observação experimental do que é interpretação sua. Estabeleça uma relação entre a causa e efeito partindo das observações experimentais. Compare, sempre que possível, os seus resultados com valores esperados ou encontrados na literatura. Pegue um teórico, uma teoria, uma autoridade no assunto e compare. Veja se o seu trabalho corrobora ou refuta as hipóteses levantadas por ele. Esta é a parte mais importante de um relatório, é a discussão dos resultados finais, é a sua interpretação das observações e dos resultados. E por fim, as considerações. Nesse fechamento da pesquisa, você vai retomar os objetivos propostos lá na introdução. Faça aí um breve resumo do que foi feito e apresente as suas principais conclusões ou considerações finais. Eu gosto de chamar de considerações finais porque sempre um trabalho deixa lacuna para outras pesquisas, ele não se conclui totalmente. Por fim, as referências. Liste todas as obras citadas no seu trabalho, em ordem alfabética e pelo sobrenome do autor. Não deve constar nessa lista obras que foram apenas consultadas, e sim as obras referenciadas. Siga as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Obrigada! Eu vou deixar aqui um template de um relatório para que você possa se apropriar dele já dentro das normas e fazer os seus relatórios. Obrigada!